Cauã. E eu sou a Yasmin. E hoje o nosso trabalho de física é sobre o problema do corpo negro. O estudo dos corpos negros é de extrema importância para a física, já que a radiação térmica que emitem tem comportamento universal. Ainda que seja idealização, há diversas formas de conseguirmos chegar a corpos com comportamentos semelhantes ao de um corpo negro. Por exemplo, podemos cobrir uma pessoa de qualquer corpo com camadas irregulares de pigmentos pretos. Bom, outro exemplo é o forno de corpo negro, um recipiente com um pequeno orifício, como esse aqui. Então, qualquer corpo negro na mesma temperatura emite radiação térmica à mesma intensidade total. Cada radiação de determinado comprimento de onda, na mesma temperatura, também é emitida com a mesma intensidade por todos os corpos negros, não importando o material que sejam feitos. No final do século XIX, os cientistas tentavam entender como a energia era emitida por corpos aquecidos, e que hoje em dia é chamada de radiação térmica. Eles acreditavam que a física clássica conseguiria explicar esse fato, mas logo eles perceberam que isso não estava certo. A principal explicação da época era a lei de Rayleigh-Jeans, não sei pronunciar, que até funcionava bem para baixas temperaturas, baixas frequências, mas com altas frequências previa que a energia seria infinita, o que a gente sabe que isso na prática é impossível de acontecer. E por último, essa falha ficou conhecida como catástrofe ultravioleta, onde eles mostraram que a física clássica não conseguiria explicar tudo, que na época era o que eles achavam, que a física clássica conseguia explicar tudo. E esse foi um ponto de virada, onde abriu o caminho para o surgimento da física quântica. Bom, a solução de Max Planck, ele deduziu que a energia ela não era de forma contínua como se acreditava, mas sim de forma que ela liberava uma energia discreta que ele apelidou de quanta, que deu início à física quântica. Antes de começar a falar da solução de Max Planck, eu vou dar um contexto antes. E bom, no final do século XIX, a física ela enfrentava um problema muito sério, que nenhuma teoria conseguia explicar corretamente, que era o corpo negro. E ele emitia radiação em diferentes comprimentos de onda. E nisso, os físicos clássicos acreditavam que a energia emitida pela matéria variava de forma contínua. E com base nisso, previam que em comprimentos de onda curtos, a energia deveria crescer sem limites, ou seja, infinitamente. Essa previsão absurda ficou conhecida como catástrofe ultravioleta, porque dizia que o corpo negro emitia uma quantidade infinita de energia na região ultravioleta, algo totalmente contrário às observações experimentais. Max Planck ele apresentou uma solução que era revolucionária e também foi bem inesperada, porque ele percebeu que o erro não estava necessariamente nos dados experimentais, mas na própria maneira que a física clássica entendia a própria energia. Para resolver o problema, o Max Planck ele teve uma proposta ousada, que a energia, ele percebeu que a energia não era emitida de forma contínua, como se acreditava até então. Ao invés disso, ela transferia em pequenas porções discretas, ou poderia dizer pacotes, que ele chamou de quanta. Bom, a partir dessa fórmula que ele criou, que é igual à constante de Planck, igual à frequência, vezes a frequência, ele conseguia agora prever corretamente a quantidade de energia radioativa que vinha a partir da energia do corpo. E assim ele conseguiu eliminar o erro da catástrofe ultravioleta e descobriu que a partir da natureza, em nível microscópico, ele conseguia ver em forma quantizada e não contínua. E assim ele marcou o início da física quântica. Boa tarde, meu nome é Guilherme e vou falar sobre a importância do corpo negro, que explicou corretamente o espectro de radiação do corpo negro, mudou a compreensão da física sobre a luz e energia e marcou o início da física quântica. Agora eu vou falar das consequências, que inspirou o efeito fotoelétrico de Einstein, influenciou o modelo atômico de Bohr e abriu caminhos para novas teorias e tecnologias. Então, vou falar mais um pouco sobre as consequências. A partir daí surgiram novas teorias e ideias. O estudo do corpo negro ele ajudou a entender a luz das estrelas, a radiação cósmica e o funcionamento da matéria em pequenas partes. E graças à física quântica, hoje nós temos os lasers, LEDs, sensores térmicos e outros aparelhos da tecnologia moderna. Em resumo, o corpo negro foi o ponto de partida para a revolução quântica. Ele não é só um conceito teórico, ele também é a base de boa parte da ciência e das tecnologias que usamos no nosso dia a dia.
Então, vou falar também sobre o problema clássico, que no final do século XIX, os cientistas tentavam explicar como um corpo aquecido emitia radiação. Mas todas as previsões da física clássica estavam erradas. As equações sugeriam que um corpo negro emitiria energia infinita em altas frequências, o que ficou conhecido como catástrofe ultravioleta. Isso mostrou que a física tradicional tinha limites. Vou falar sobre Planck e o nascimento da física quântica. Em 1900, Max Planck apresentou uma solução inovadora. Ele propôs que a energia era emitida em pacotes discretos, os chamados quantos. Essa ideia simples resolveu o problema da radiação de corpo negro e deu início à física quântica, mudando completamente nossa compreensão do mundo microscópico. Eu e a Alessandra, a gente vai falar um pouco sobre as aplicações práticas em relação ao corpo negro. O estudo da radiação térmica tem várias explicações no nosso dia a dia e aplicações também. É usado em termografias e sensores infravermelhos que medem temperaturas sem contato, como nas câmeras térmicas. Então, na astrofísica, ajuda a descobrir a temperatura das estrelas pela cor que elas emitem. E na indústria, permite medir altas temperaturas em fornos e metais. Tudo isso mostra como a teoria do corpo negro se transformou em uma tecnologia real. Você já viu esse aparelho girar com a luz? Então, esse é o radiômetro de Crookes, e ele ajuda a entender como a luz transporta a energia. Dentro dessa esfera de vidro, quase todo o ar foi retirado. As pequenas pás de dentro têm um lado preto e um lado branco. Quando a luz é acesa, a radiação luminosa atinge as pás. O lado preto absorve mais energia, enquanto o branco reflete. Essa diferença faz com que o ar rarefeito ao redor aqueça mais de um lado do que do outro, gerando o movimento que faz as pás girarem. Esse experimento é uma ótima forma de visualizar como a radiação pode transferir energia, um conceito essencial para entender o corpo negro e a emissão de energia térmica na física. E esse foi o nosso trabalho sobre o corpo negro. Muito obrigada pela atenção.